Que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Hebreus 11, versículo 32. Nós já lemos e explicamos a Bíblia Sagrada inteira, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Estamos ministrando agora os heróis da fé. E já falamos pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Raabe. E o escritor, quando chega depois de Raabe, ele diz: faltar-me-ia tempo para falar de Gideão. São muitas histórias. Como o pastor João Neres tem tempo, então nós vamos falar. Vamos falar de Gideão, vamos falar de Baraque, vamos falar de Samuel, de Davi e dos profetas. Vamos falar de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Daniel. Amém? E cada dia nós falamos de um personagem. Sejam bem-vindos. Eu peço que você compartilhe, se possível for, no grupo da família. E também, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixe aí o seu comentário. Tá? Fale qualquer coisa. Diga a cidade de onde você está nos assistindo. Tem muita gente assistindo de Fortaleza, de Recife, a maioria é de São Paulo, mas depois de São Paulo e Rio de Janeiro, vem Recife, Fortaleza, Salvador, Manaus e Belém. Se você está em alguma dessas cidades, comente aí para eu saber de onde você está assistindo. Boa tarde, Deus te abençoe. Eita, minha gente, que bom. Bom é estarmos aqui. Louvado seja Deus. Gideão, deixa eu acertar meu slide aqui, Pai. Eita, Jesus. Eita, Senhor. Não é aqui. É aqui. Pronto. Já acertei. Quem sabe faz ao vivo. Gideão, prosperando em tempos de crise, vencendo o inimigo, vencendo os opressores. Porque quando nós não prosperamos é porque o inimigo está nos oprimindo. E Gideão prosperou porque ele venceu os inimigos. Hebreus 11:32 é o versículo que eu li, e Juízes 6 é onde está contando, onde começa a história de Gideão, que é uma história muito linda, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Esse é o versículo que eu li. Que mais direi? Foi a conclusão do escritor de Hebreus, Ele diz que se fosse falar pela fé Gideão, pela fé Baraque, pela fé Sansão, Jefté, Davi, ia demorar muito tempo. A carta aos Hebreus seria infindável, porque são muitos atos que esses homens realizaram. Glória a Deus. Bem, para nós entendermos um pouquinho sobre Gideão, temos que entender os antecedentes históricos. Moisés não entrou na terra prometida, Josué conquista a terra, depois que ele expulsa a maioria dos inimigos, que não expulsou todos, não expulsou os jebuseus e alguns povos ficaram no meio, e a Bíblia diz isso, Josué morre, E nós tivemos aqui um período terrível, porque diz em Juízes 2, do 8 ao 18, que após Josué se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Bem, alguém falhou. Eu falava esses dias na aula do seminário, aula de liderança, que faltou alguém fazer discípulo. Moisés fez Josué como discípulo, mas Josué não tem um sucessor. Ele tem um grupo de anciãos, porém esse grupo, esse conselho, talvez fossem homens muito fiéis, homens bons também, como Josué, como Caleb, mas eles não fizeram escola.
aqui mora o perigo. Nós temos que deixar substitutos. Nós não temos que deixar fãs. Nós devemos deixar discípulos. Devemos deixar discípulos. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se vocês quiserem se desviar, que se desvie e vá embora. Eles foram. O povo é difícil. O povo é difícil, né? Realmente, Josué e a sua casa serviu ao Senhor. Mas o resto, diz em Juízes 3, versículos 5 e 6. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Deixa eu voltar aqui no capítulo 3. Versículos 5 e 6. Diz que, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, todos eles eram eu, né? Eu. E vosso reino nada. Tomaram das suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. É importante você ler depois Juízes do 1 até o 6, porque do 1 até o 6 é um bloco, é um parágrafo, e começa dizendo: estas nações são as que o Senhor deixou ficar, para por meio delas provar Israel, e saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ou seja, a geração que sucedeu Josué não sabia guerrear. Diz o versículo 2: isso não somente para as gerações dos filhos de Israel, deles soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Ou seja, essas nações ficaram para provar Israel. Israel começou a habitar no meio de um povo que Deus tinha mandado exterminar. Tira. Mas eles foram fazendo acordo e Deus permitiu que ficasse algumas nações para provar Israel. E a prova vai ser grande. Vamos entrar aqui na era dos juízes, justamente porque Josué não teve um substituto à altura, e agora ele vai ter juízes. Eu costumo dizer que quando uma nação, uma cidade tem muitos políticos, muitas lideranças trocando o tempo todo, é sinal que não está bem. É sinal que não está bem. Vieram juízes, aí vinha outro, e vinha o inimigo, oprimia por tanto tempo, sempre com a observação. Eu dei lá no livro de Juízes, a observação é que o tempo de opressão era sempre menor. Deus, por misericórdia, mandava um juiz e o povo descansava por um tempo maior, pela misericórdia de Deus. Qual era o perfil de Gideão, o homem que nós estamos estudando hoje? No 6,13, mostra que ele está insatisfeito, porque o anjo diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? Eis que o que é feito de todas as maravilhas, aquilo que Deus fez lá no Egito, cadê ele? Que não faz aqui, né? Que nossos pais nos contaram. O Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele era sincero. Vou falar aqui na frente. Tá? Gideão estava inconformado. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Gideão estava inconformado. Deixa eu tentar melhorar meu slide aqui, que não está aparecendo para vocês a palavra toda. Eita, estou enrolado. Agora, vamos que vamos. Opa, acho que vai. Agora foi. Olha aí. Inconformado com a opressão. Gideão estava inconformado, com razão. Ele estava malhando trigo no lagar quando o anjo apareceu. O lagar era lugar de pisar as uvas. Então ele estava usando ali uma estratégia para não perecer, né? Para esconder o produto das mãos do inimigo. Então ele era sincero, como eu disse, o tempo todo ele é sincero. Ele diz para o anjo: o Senhor é conosco, porque nos veio esse mal, né?
E no 6,17 ele diz: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que comigo fala. Eu quero um sinal. E aí, no 37, 38, 39, tem aquela prova da lã. Ele diz: se a lã estiver molhada e em volta estiver seco, o Senhor é comigo. Aí Deus fez. Aí no outro dia ele disse: agora eu quero diferente. Eu quero a lã seca e em volta molhada. Aí Deus fez também. Ou seja, não é errado o que Gideão fez. É que ele estava vivendo um tempo de crise, um tempo de desânimo, um tempo que ele não via Deus agir. E ele precisava fazer prova de Deus. E tanto é que Deus permitiu todos esses testes. Bem, ele era diligente, ele também era chamado de Jerubaal, e diz o 7:1 que Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia e acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Ele se levantou de madrugada. Todos os homens de Deus que nós estamos vendo aqui são homens diligentes que levantam cedo, acordam de madrugada. Outra característica de Gideão, ele era o menor, e ele era da tribo que era a menor, né? A tribo de Manassés era a menor, e ele diz: eu sou o menor da minha casa e a minha tribo é a menor em Israel. Como é que pode o Senhor ser comigo, né? Não é possível isso que o Senhor está falando, porque eu sou o menor, versículo 15, né? O mais pobre, a minha tribo é a mais pobre, a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o menor duas vezes. Pois é, o menor que Deus quer usar, é o menor que Deus quer preparar, porque Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E ele chamou o menor, é o menor da casa. Aleluia. Outra característica interessante de Gideão é que ele adorava com a sua oferta. O anjo disse: mas eu sou contigo, o Senhor é contigo, varão valoroso, você vai vencer. Aí ele começou a acreditar. Ele disse: se o Senhor é comigo, então stop, espera aí, que eu vou buscar um negócio ali para o Senhor. 6,18, né? E aí no 19, entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos, de um efa de farinha, a carne pôs num açafate, eita coisa, era uma espécie de panela da época, né? E o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Eu já falei aqui na live de Juízes, né? Que no mínimo aqui, um cabrito estava em torno de R$ 600. Esse bolo aqui de um efa de farinha era de 15 a 40 litros de farinha na época. Não era qualquer bolo. E o anjo só encostou o cajado assim, porque era o próprio Senhor, e aquilo subiu. Entenda, Gideão estava adorando e ofertando em tempo de crise. No meio da pandemia, ele tinha um cabrito e tinha bolo para ofertar ao Senhor. Interessante, né? Vamos lá. As obras de Gideão. Bem, mais à frente ele vai continuar ofertando. No 6, do 25 a 29, Deus cobra a ele que ofereça o boi do seu pai, o segundo boi. Diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica um altar ao Senhor. Gideão, derrubador de altares de Baal e construtor de altares ao Senhor. Ele era um adorador. Esse versículo aqui anterior, versículo 24, diz que ele levantou um altar ao Senhor, 6:24. E aqui ele vai oferecer o segundo boi. Era a reserva da família, digamos assim. Ele já tinha oferecido um cabrito. Aí Deus disse: você quer prosperar? Agora eu vou oferecer um boi, né? E ele, com o coração aberto e disposto a obedecer, ele ofereceu. Segundo boi aqui dá a ideia de um
de um boi selecionado, né? Garrote, como chamam, selecionado para um fim específico. Ele sacrificou e ofereceu ao Senhor, e vai aqui começar o processo da sua vitória. Ele tocou a buzina. Olha o menor, olha o mais fraco, olha aquele que era pequeno. Tomou avante de um batalhão, tomou a frente de uma tropa e tocou a buzina. E quando ele tocou a buzina, versículo 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e ele tocou a buzina. E os abiesitas, ou seja, a sua família, a sua tribo se ajuntou após ele. Quem nos faz tocar a buzina, essa buzina da palavra, alertar, pregar a palavra, é o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo revestiu Gideão e ele tocou a buzina. Bem, no capítulo 7, versículo 3, Deus disse, tem muita gente, 30 e tantos mil. Não, tem muito. Dispensa alguns. Gideão diz, quem for covarde e medroso, volte. Ele não pensava que tinha tanto medroso, né? Às vezes tem muito medroso no nosso meio. Voltaram 22 mil medrosos. Vai ter medroso assim, né? Lá nas terras de Israel. Então, Gideão dispensou os covardes. Mas o Gideão que dispensou os covardes, selecionou os valentes. Aleluia. Deus disse, tem muita gente ainda. Tinha 30 e poucos mil, né? Dispensou 22, ainda tinha mais de 10. Então Deus mandou fazer um segundo teste, o teste das águas. E aqueles que beberam água assim, ó, bebia aqui, vamos beber água aqui. Olhava para um lado, para outro. É bebendo, ó, com a arma na mão. Preparado para enfrentar o inimigo. Aí Deus disse, esses aí, que estão bebendo dessa forma, separa. Só deu 300. Deixa eu dizer para você uma coisa, é melhor você estar com 300 que obedece do que com 1 milhão que não fecha contigo. 1 milhão que não tem a tua visão. Sobraram 300. Então ele dispensou os covardes, mas selecionou os valentes. Bem, no tempo de crise, no tempo de prova, no tempo dos juízes, Deus vai enviar, né? Vai visitar o seu povo. Acontece isso muitas vezes na Bíblia, né? Que o Senhor visita o seu povo porque o povo está em crise. Foi o que aconteceu lá em Êxodo, quando Moisés começou a agir, foi porque Deus desceu e viu a aflição do seu povo e preparou Moisés para libertar. Então Deus enviou um profeta, no 6:8, Deus enviou o profeta e disse, olha, Deus tirou vocês do Egito para entrar nessa terra, mas vocês desobedeceram, não foram fiéis. Alertou. Eles continuaram adorando os deuses, dando os filhos para os cananeus, para os estrangeiros, dando as filhas, se misturaram, né? Aí o anjo veio, versículo 11, 6:11, diz que o anjo apareceu, o anjo do Senhor se assentou. Aleluia. Quando nós estamos passando por situações difíceis e que isso chega à presença de Deus, Deus vem pessoalmente ver a situação. O anjo apareceu para ele e o anjo falou com ele. Versículo 12, né? Apareceu o anjo e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo nessa tarde, o Senhor é contigo nesse negócio, o Senhor é contigo quando você está tentando se virar nos 30, né, nos seus negócios, escondendo o trigo dos midianitas, fazendo de tudo para que o inimigo não leve o seu dinheiro, sua prosperidade, seus bens, né? Que é tudo que ele quer, o destruidor, o devorador. Você faz de um jeito, faz de outro, empreende daqui, empreende de lá, para esconder dos midianitas. E o anjo olhou para ele. Quando ele disse, olha, o Senhor não é comigo não, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso tudo? Versículo 14 diz, o Senhor olhou para ele. Esse olhar é um olhar de quem viu nele uma virtude diferente. Aleluia. De quem viu nele algo diferenciado dos demais.
E o 14 diz: olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Sou eu que estou te mandando. Vai. E no 16 diz: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Você não vai sozinho, Gideão. Eu vou contigo. Eu sei que você é pequeno. Eu sei que você é fraco. Mas eu sou forte. Eu sei que você não sabe, mas eu sei. Eu sei que você não é, mas eu sou o que sou. Eu vou contigo. O anjo, que aqui é o próprio Senhor, o ajudou. Então, para concluir essa live de hoje, qual foi a estratégia da vitória de Gideão? Repartir em pequenos grupos e equipá-los. Juízes 7:16. Cada um tinha buzina, tinha tocha e tinha cântaro. Aleluia. Cada um tinha buzina. Eram apenas 300, mas 300 com tocha, 300 com cântaro, 300 com buzina, 300 que obedece, 300 que fecha contigo, 300 discípulos. Pega essa visão aí. É melhor 300 gideõezinhos do que 1 milhão de soldados fortes, poderosos, mas que não te obedecem. É melhor uma igreja com 3 do que com 1 milhão que não te obedece. Eu não estou disposto a perder tempo com quem não obedece. Mas com os 300 eu quero dar a vida. Pelos 300 eu quero me engastar e deixar gastar pelas vossas almas. Aleluia. Que o Senhor nos dê a estratégia de Gideão. Ele dividiu o pequeno grupo. E olha só como é bom trabalhar com quem obedece. Quando os 300 quebraram os cântaros e levantaram as tochas, os midianitas pensaram, ouviram o barulho de um grande exército. Disseram, estamos perdidos. Gideão contratou as nações vizinhas, só pode ser, não é possível, tem muita gente. Deus vai fazer o inimigo fugir. E ouviu o barulho de uma grande tropa com apenas 300 fiéis, 300 discipulados, 300 ensinados, 300 que você formou a sua imagem e sua semelhança no ministério, vale mais do que 1 milhão que você não formou e está ali com uma grande multidão apenas, muitas vezes, para trazer confusão e problema. Gideão prosperando em tempos de crise. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos terminar adorando ao Senhor. Tem um hino da harpa, se não me engano é o 298, que diz assim, ó. Vai com 300 Gideão a combater, os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu apresento cada servo teu nesta tarde, cada filho, cada filha, Senhor, que como Gideão, talvez esteja se virando nos 30, escondendo o trigo no lagar. Ó Deus, para que o inimigo não leve, que o Senhor dê a estratégia, dê a coragem de Gideão, dê os amigos certos, os parceiros certos para estarem do lado, amigos mais chegados que um irmão, para que possam gritar no dia da vitória, espada do Senhor e espada de Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Louvado seja o teu nome. Envia-nos, Senhor, os obreiros fiéis, envia-nos, Senhor, as pessoas certas, ó Deus, os amigos com quem podemos nos aliançar e em quem possamos confiar. Que assim seja, da vitória a Gideão, em nome de Jesus. Amém. Abençoa também a nação de Israel, abençoa a nação brasileira
e cumpra a palavra de Gênesis 12:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã e paz seja convosco.